Fala moçada, tudo beleza? Bem, eu preparei para hoje 3 aulas sobre triângulos. Uma, que é essa aqui que a gente vai ver, é basicamente revisão com algum aprofundamento, que vai permitir vocês fazerem a maioria dos problemas de triângulo das listas. E as outras duas são assuntos do 8º ano, que a gente vai começar agora a ver, ter que dar continuidade aí, né, aos conteúdos, tarefas e tudo mais. E também são necessários para terminar o restinho da lista aí, tá? Mas o grosso da lista tá nessa revisão que a gente vai fazer, que são assuntos que a gente viu ano passado. Só que o ano passado, quando a gente resolveu problemas que eu emprestei o livro do 8º, né, por conta daquela mudança que eu conversei com vocês da BNCC, eu só peguei problemas com figuras. E agora eu vou fazer alguns exemplos quando não tiver o desenho, um ou outro, para ver como que a gente procede, tá? Isso vai auxiliar vocês aí na lista. Muito bem. Então, triângulos. A primeira coisa que a gente vai ver são os elementos de qualquer triângulo. Todo triângulo vai ter 3 vértices, que são os pontos de encontro dos lados. 3 lados, que são segmentos de reta, ó, AB, BC e CA. Essa ordem não importa, eu posso falar BA, AC e CB também, tanto faz. Os ângulos internos são os vermelhinhos aqui, ó. A medida da abertura entre 2 lados, ó, é um ângulo interno, outro ângulo interno, outro ângulo interno. E se eu prolongar esses lados, ó, tanto faz o lado, pode ser para cá ou para lá, não importa, vai acontecer a mesma coisa. E medir o ângulo de fora, aqui no caso na figura o azulzinho, eu tenho ângulos externos, tá legal? Que eu já posso guardar desde sempre o ângulo interno e o externo de um mesmo vértice, olha lá, são suplementares, formam 180 graus. E uma outra coisa que também a gente de vez em quando usa, mas que você já sabe desde sempre, que é perímetro. O perímetro é a soma das medidas dos lados. Só que muito cuidado, porque vocês vão ver ao longo do capítulo, do assunto, que tem grande chance de você confundir perímetro com a história da soma dos ângulos internos, que não tem nada a ver, tá? Então quando chegar o momento aqui eu vou destacar isso, tá legal? Então perímetro é simplesmente o seguinte, vou fazer uma cerca aqui no meu terreno triangular. Qual o comprimento do meu terreno aqui, do perímetro dele? A soma, a volta, tá? É isso, tem nada a ver com ângulo, tá bom? Muito bem. O que mais a gente tem, que a gente viu já o ano passado, até em anos anteriores? Classificação dos triângulos. Tem 2 maneiras de classificar. Uma depende dos lados. Se eu tiver 3 lados com medidas iguais ou 3 lados congruentes, eu tenho um triângulo equilátero. Se eu tiver apenas 2 lados congruentes, eu chamo esse triângulo de isósceles. E aí, o lado com medida diferente, não importa a posição do triângulo, ele pode estar assim, ele pode estar assim, não interessa. O lado que não é congruente recebe o nome de base. Então, toda vez que eu me referir à base de um triângulo isósceles, eu estou me referindo ao lado que tem medida diferente. Essa informação tem que ficar muito clara, porque determinados problemas ela vai estar subentendida. Não vai vir falando para a gente isso não, tá? E o triângulo escaleno, 3 lados com medidas diferentes, nada de especial sobre ele. Eu posso classificar também os triângulos de acordo com os ângulos. Se ele tiver 3 ângulos agudos, eu chamo esse triângulo de acutângulo. Se eu tiver apenas um ângulo obtuso, porque é o que dá para ter, se eu fizer um outro ângulo obtuso aqui, ó, não fecha o meu triângulo. Imagina que eu abro esse lado BC para formar um ângulo obtuso. Não fechou, tá? Então, o máximo que eu consigo é ter um ângulo obtuso. Eu chamo de obtusângulo. Essas classificações a gente usa um pouquinho lá no 9º ano, mas é só mais nome mesmo, não usa muito. Assim como escaleno também a gente não usa muito, tá? Não tem nada de tão importante, nenhuma propriedade. Agora, esse cara aqui é essencial pra gente, sobretudo a partir do 9º, tá? Triângulo, retângulo, a gente vai usar o tempo todo. Então tem que saber algumas coisas a respeito dele. As nomenclaturas, o que acontece. O que eu tenho certeza? Como o nome diz, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, ó, tá aqui. E aí, ele é tão importante, ele aparece tanto, ele tem a ver com o tal do Teorema de Pitágoras, que alguns já ouviram falar, e pelo menos do nome Pitágoras, tá? Que a gente vai usar muito no 9º. Os lados, aqui que eu pus em vermelhinho, que são os lados que formam o ângulo reto, eles recebem o nome de catetos, tá? E o lado oposto ao ângulo reto, ó, veja que está oposto, ó,
que é o verdinho aqui, chama-se hipotenusa. Você provavelmente já ouviu principalmente essa palavra hipotenusa em algum momento da sua vida, mesmo sem saber o que significa. Tá? Então, por enquanto, não vamos fazer nada de muito importante com ele não. Eu preciso só saber dessa informação que a gente vai usar muito o ano que vem. Então já vamos desde já ir treinando aí que cateto, né, com cateto forma um ângulo reto e hipotenusa o lado oposto ao ângulo reto. Outra coisa que a gente viu ano passado, condição de existência de um triângulo. O que significa isso? Eu consigo sempre que eu pegar 3 lados, da medida que eu quiser, eu consigo formar um triângulo? Não. Tá? Tem uma regra para isso. Primeiro exemplo aqui, ó. Eu preciso, para poder fechar o meu triângulo e formar um polígono, eu preciso que um lado sozinho, a medida dele, seja menor que a soma dos outros dois. Olha lá. 2 é menor que 3 mais 4. Eu tenho que funcionar, isso aí tem que funcionar para todos, tá? O 3 é menor do que 2 mais 4, perfeito. E o 4 é menor do que 2 mais 3. Aí eu consigo fechar. Isso fica claro aqui, ó. Isso, inclusive, aqui eu medi corretamente, tá? 8, 3 e 4. Para vocês notarem que o triângulo não fecha. Por quê? Porque fugiu da condição de existência. Aqui, um lado sozinho, a medida dele, é maior do que a soma das outras duas medidas. De forma que eu não fecho. E não pode nem ser igual, porque se for igual, imagina que fosse 4, eles iam descer até se encontrar exatamente sobre o segmento que mede 8. E aí eu não tenho triângulo, eu tenho um segmento sobre o outro. Tá? Então não tem grandes cálculos, mas tem que estar atento a isso aqui. Tá legal? Aqui é o ponto da aula que a gente vai mais usar, que é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Talvez alguns de vocês já até lembrem o que acontece, mas eu vou mostrar aqui por que acontece. E, para quem não se recorda, eu vou colocar aqui embaixo que valor que a gente vai usar. Então, a primeira coisa, ela tem um triângulo bonitinho, ó, 3 ângulos internos. Vou fazer o seguinte, para poder provar o que eu quero, eu vou traçar uma paralela auxiliar aqui em cima. Paralela é essa base aqui de baixo, tá? E vou prolongar essa minha base. De forma que aqui eu vou chamar de RS. E de propósito eu fiz com que elas sejam paralelas. Aí a gente tem, se você lembrar também e quiser fazer isso, ó, a gente já fez isso esse ano, já que ela tem prova, em lista. Quando eu prolongo esses lados aqui, eu vou cair naquele assunto, ângulos formados por 2 paralelas e uma transversal, tá? Tá aqui. E aí, olha lá, esse ângulo B e esse ângulo aqui, eles têm uma propriedade importante. Primeiramente, eles estão em lados opostos da transversal e internos às paralelas. Então, eles são alternos internos. Quando eu tenho ângulos alternos internos, eu sei que eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Usando o mesmo raciocínio aqui no verdinho, ó. Olha lá. Também, olha a outra transversal, um de cada lado na região interna. Também alternos internos. Também são congruentes. Por que eu fiz isso? Porque aí fica fácil de enxergar aqui em cima. Aqui eu tenho meia volta. Ou seja, A mais D mais E igual a 180. Tá? Meia volta. Porém, eu sei que o D tem a mesma medida que o B. E o C tem a mesma medida que o E. Aí eu consigo provar que os 3 de dentro também formam 180 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja esse triângulo, é 180 graus. Tá? Outra propriedade que a gente usa muito... é só um detalhe. Não vai precisar fazer isso toda vez, não. É só para provar. A gente já vai usar o raciocínio pronto. Tá legal? Aqui. Ângulo externo, que a gente já viu agora há pouco o que é. Qual a relação do ângulo externo com os ângulos internos? Bom, com esse aqui é muito fácil. Quando eu junto o externo e o interno, eu formo 180. Já falei sobre isso. Tá? E tem uma relação também do ângulo externo E que vai envolver esses dois caras aqui. Eu vou mostrar de onde vem. O que eu tenho certeza, além de tudo, nesse triângulo? Que se eu somar o x mais o y mais o z, também tem que dar 180. A gente acabou de ver isso aqui. Agora, olha que interessante. Se z mais e
é 180 e x mais y mais z é 180, significa o quê? Que esses dois carinhas são iguais, porque os dois resultam em 180. E olha o que eu vou montar aqui agora. Ó. Z mais E igual a x mais y mais z. Tem o z desse lado, tem o z do outro, o que acontece? Cancela, né? Porque esse aqui iria para lá negativo. E aí eu chego no ponto que eu queria chegar. O ângulo externo E é igual a soma x mais y. Tá, mas o que isso quer dizer? Seguinte, e eu vou usar esse conceito pronto. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas de dois ângulos internos não adjacentes a ele. O que significa? Quem que é adjacente? Quem está junto ao E? O Z. Ignora o Z. O E é igual à soma dos outros dois. Se eu prolongasse aqui, por exemplo, e fizesse o ângulo externo desse vértice A, eu ignoraria o x e o ângulo externo ali seria y mais z. Se eu prolongasse aqui e fizesse o ângulo externo do vértice B, eu ignoraria o y e esse ângulo externo seria igual a x mais z. Tá? Então, um ângulo externo, desconsidero que está junto a ele, soma os outros dois, é a mesma medida. Por exemplo, se aqui for 30 e aqui 40, aqui vai ser 30 mais 40, 70. Tá legal? Beleza. Agora falando um pouquinho sobre triângulos isósceles e triângulos equiláteros, principalmente isósceles, porque costuma aparecer problema que vem simplesmente informar nenhum triângulo isósceles, tralá, tralá. E aí a gente lê e fala assim, parece que está faltando informação. Como assim? Só me deu uma informação de repente? Como que eu vou conseguir calcular alguma coisa aí? Porque quando eu estou me referindo a triângulos isósceles, eu já tenho algumas propriedades que devem estar subentendidas que a gente tem que conhecer. Bom, que tem dois lados congruentes a gente lembra. Mas além de dois lados congruentes, eu tenho dois ângulos congruentes. E são os ângulos que estão juntos da base. Lembre-se, base em um triângulo isósceles é o lado de medida diferente. Esse é igual a esse, aqui a medida é diferente. Então eu chamo de base. Os ângulos que estão juntos à base ou adjacentes à base são congruentes. Tá? Primeira coisa que eu vou lembrar. Todo triângulo isósceles. Segunda coisa, quando eu traço aqui um segmento que sai do vértice e em um triângulo isósceles, quando eu falo vértice do triângulo isósceles, eu estou falando do ângulo oposto à base. Então, falou assim, o vértice de um triângulo isósceles, blá, 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 blá. Eu estou me referindo ao ângulo, ao vértice e ângulo opostos à base, que é o lado com medida diferente. Também já é subentendido isso aí. Muito bem. Se a partir desse vértice eu traçar um segmento aqui formando 90 graus, mais conhecido como altura, automaticamente esse segmento funciona como bissetriz daquele ângulo. Então ali eu teria, vamos supor que fosse 50, 25, 25. Tá? Então automaticamente ele é bissetriz e automaticamente ele é mediana. Mediana faz o quê? Divide o lado oposto ao meio. Então esse segmento tem três funções no triângulo isósceles. Forma 90 graus, por isso é a altura. Divide o ângulo do vértice do triângulo isósceles, ou aqui no caso do vértice A, em dois ângulos congruentes, então ele funciona como bissetriz. E divide a base em dois segmentos congruentes, dois segmentos idênticos, mais conhecido então esse ponto H aqui como ponto médio. Tá? Então se a base medir 20, vai ser 10 centímetros, 10 centímetros. Tá? Então ele tem três funções importantes aí. E aí da onde, se eu não lembrar, me parece que de repente o problema está trazendo informação a menos do que eu preciso, mas não é verdade. Já o equilátero, que é extremamente importante, mas ele tem uma vantagem, eu até conheço a medida de cada ângulo. Porque para que tenha os três lados iguais, automaticamente eu preciso ter os três ângulos também com a mesma medida. E a única opção que eu tenho que dar 180 é 60, 160, não tem outra. De forma que eles sejam iguais ou congruentes. Tá legal? E aí, sabendo disso, tudo que eu vi ali em cima funciona aqui. Tá? Mas aí eu conheço as medidas, olha lá. Quando eu traço aqui a altura barra bissetriz barra mediana, eu já sei que o 60 vira 30 e 30, porque eu já sei que mede 60. Mas continua valendo, ó. Esse ângulo é igual a esse, aqui eu dividi ao meio certinho, então esse cara é ponto médio. Então tudo que eu vi ali em cima funciona aqui. Com um plus do quê? Dos 60 graus, que eu já conheço por se tratar de um triângulo equilátero.
Beleza? Muito bem, moçada. A partir de agora, que a gente revisou tudo que a gente viu no passado, eu vou fazer um montinho de problemas. Esses exemplos vão ajudar vocês aí a resolver vários problemas da lista, tá legal? O primeiro aqui fala pra gente o seguinte, ó, um canteiro tem um formato de triângulo, cujas medidas dos lados são tais que o menor mede 2,7 metros a menos do que o maior, o lado restante 1,1 metro a mais do que o lado menor, e com essas informações mais a informação do perímetro, ele quer que eu descubra a medida de cada lado. Eu sugiro que se faça um rascunhinho, tá? Ajuda a gente a se guiar. Então eu tenho aqui meus 3 lados. Ele falou que o lado menor mede 2,7 metros a menos do que o lado maior. O meu lado maior então eu vou chamar de X. O menor 2,7 metros a menos. E o lado restante 1,1 metro a mais do que o lado menor. Então eu copio o lado menor e aumento 1,1, que é o que ele falou aqui pra gente, ó. Aí aqui ocorre um erro muito comum, que é vocês somarem as 3 medidas e colocar igual a 180 graus. Nunca. Nunca vou somar a medida do lado ou dos lados e igualar isso à medida de ângulo. Não tem. Ângulo é ângulo, lado é lado. Tá? No nono a gente até vê alguns assuntos que permitem a partir de um descobrir o outro. Mas não quer dizer que eu possa juntar os dois. É mais ou menos a mesma coisa eu juntar metro com litro. Não tem o menor sentido. Tá? Uma mede uma coisa, outra mede outra coisa. Aqui mede comprimento, tá? Tem a ver com perímetro, centímetros, metros, quilômetros. E ângulo mede a abertura. E aí eu uso graus e, quando for o caso, minutos e segundos. Tá legal? Muito bem. Se ele falou que o perímetro é 23, significa que se eu somar os 3 carinhas, ou os 3 lados, eu vou resultar em 23. Então aqui dá x, 3x. Isso aqui vai dar 5,4, 4,3. Negativo, né? Porque eu devo 5,4 e tenho 1,1. Aí passo esse 4,3 para o lado de lá. Vou descobrir o valor do x, que vai ser 9,1 metros. Ele quer a medida de cada lado, então eu tenho aqui o maior, que eu já descobri. O maior é x, então 9,1 metros. Eu tenho o lado restante, que vai ser 9,1 menos 2,7 mais 1,1. Somando os dois positivos, eu tenho 10,2 menos 2,7, o que vai me dar 7,5 metros, né? Não centímetros. Por último, eu tenho o lado menor, que é o lado maior, menos 2,7. Então isso aqui vai dar 9,1 menos 3, 6,1, 6,4. Imagina que agora eu quero tirar uma prova real. Estou numa prova, sei lá, na escola, algum lugar, concurso de bolsa, ano que vem, não importa. Eu vou lá no meu rascunhinho, no cantinho qualquer, e somo. Verifiquei que deu realmente 23. Legal, um bom indício de que o meu problema está correto. Tá? Então, esse problema tem a ver com o perímetro, tá vendo? Não tem nada de 180, de ângulo, nada disso. Tá legal? Bom, o próximo tem a ver com condição de existência. Ele falou para mim que o Zé Ruela desenhou um lado de um triângulo isósceles com 10 centímetros e o outro com 25. Qual deve ser a medida do terceiro lado? Como eu já sei que triângulos isósceles têm 2 lados congruentes, eu de repente falo que os lados dele podem medir 10, 10 e 25, ou 10, 25 e 25. Só que tem uma pegadinha, aqui não vai dar certo. Por quê? Porque eu preciso que um lado sozinho seja menor do que a soma dos outros dois. Imagina que eu tenho essa régua aqui, ó, e quero fechar, ó. Se é menor, eu não fecho o meu triângulo. Tá vendo? Então,
aqui não vai funcionar, porque esse lado sozinho já é maior que a soma dos outros dois. Então essa opção não é válida. A única opção que eu tenho é essa aqui. Um lado mede 10, um lado 25 e o terceiro lado só pode ser o outro 25, para manter a questão de ser triângulo isósceles. E se eu quiser fazer o teste, ó, 10 é menor que 25 mais 25. 25 é menor do que 10 mais 25. Se eu quiser fazer de novo para o terceiro lado, posso, vai repetir a mesma coisa. Mas funciona. Então, a única opção que eu tenho, apesar de parecer que são duas, é essa aqui, ó. Ok? Bem, a partir daqui, a gente vai começar a mexer com problemas que envolvem a questão dos ângulos. E aí é cheio de informação, cheio de detalhinho e já mais aprofundado que a gente viu ano passado. No ano passado, quase todos era só somar e colocar igual a 180. Aqui não, aqui eu vou ter que analisar o que está acontecendo. O melhor quadro é quando eu tenho o desenho, que nem está aqui, já ajuda pra caramba. Quando não tiver, ainda tem que tomar mais cuidado, tá? Então, olha só, a informação que ele dá. Na figura a seguir, AH é bissetriz de BAC. Ah, professor, mas aqui não forma 90 graus? Não, só quando for triângulo isósceles ou equilátero. E ainda assim no isósceles, se aqui for a base, como eu já falei ali nos assuntos anteriores, tá? E até ele já marca aqui que é 80, ó. Então o que eu já consigo tirar? Isso aqui é o que vem no desenho. Com essa informação de ser bissetriz, eu já sei que esse ângulo é igual a esse, certo? Consigo descobrir também que aqui é 100. Por quê? 100 com 80 para dar 180. Ele quer saber quanto mede o ângulo do vértice C. Então aqui é meu X, ó. O que eu quero saber? Só que para chegar ali, eu vou ter que fazer uma escadinha, um caminho daqui para cá. Porque ó, nesse triângulo ABH eu já consigo saber o vermelhinho ali. Para não confundir, vamos chamar aqui de Y e aqui também, porque são congruentes, por conta de AH ser bissetriz. Toda vez que você for trabalhar com dois ou mais triângulos, é legal fazer o seguinte, ó, no triângulo ABH ou BHA, essa ordem não importa, é só para a gente identificar. Estou pensando aqui, ó. Se você embolotar todo o cálculo, de repente o professor for corrigir eu, ou no ensino médio, ou concurso de bolsa, ou sei lá onde, o cara pode não entender o que você está fazendo, também não vai nem perder tempo procurando, nossa, deixa eu ver o que o cara está fazendo. Você que precisa organizar o seu raciocínio. Então, nesse cara aqui, basta eu somar os três ângulos, as medidas dos três ângulos e colocar igual a 180. Qualquer triângulo, quando eu somo, dá 180. E aí eu consigo tirar daqui o valor do y. Nesse caso, o y vai ser 20. Então, eu sei que é 20 para um lado e 20 para o outro. Agora eu preciso da medida do ângulo x. A medida do ângulo x eu tenho dois caminhos. Eu posso pensar no triângulo grandão, o ABC, que eu tenho 60, 40 e consigo tirar o x. Ou posso pensar no triângulo AHC, 20, 80 e x. Não importa, dá certo do mesmo jeito, tá? Vou colocar aqui até no grandão para a gente treinar. No triângulo ABC, eu tenho então 60 mais 20, 20, 40 mais x igual a 180. Beleza? Então 100 mais x igual a 180. Não tem outra opção para o x a não ser medir 80. Então o ângulo C mede 80 graus. Observe que se eu pensar no AHC funciona também, ó, 80 com 20 dá 100, falta 80 para chegar no 180. Então funciona do mesmo jeito, você é quem decide. Esse aqui é um problema específico que não tem outra opção de resolver, outra maneira de resolver simples, a não ser que a gente use a ideia do ângulo externo, que eu acabei de falar ali para vocês. A medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, eu desconsidero. Tem um cara aqui, ele nem aparece, ó, não importa, não faz diferença para mim. Então, quando eu somo esses dois, tem que dar aquele ângulo externo, a mesma medida. Muito bem.
x com x, 2x, 40 menos 30 dá 10. Então, x igual a 70. Mas agora vem a questão, olha a pergunta, quando mede cada ângulo do triângulo, tá? Muito bem, aqui, vou chamar então de ângulo A. O ângulo A é x mais 40, no caso 70 mais 40, que resulta em 110. O B, x menos 30, 70 menos 30, que resulta em 40. E o C? Vou chamar aqui de y. Y mais 110, isso é um caminho só, tá? Mais 40, os três de dentro tem que dar 180. Então, y mais 150, aqui, né? Igual a 180, y mede 30. Então, meu ângulo C, 30 graus. O B, 40. Pode somar que você vai ver que dá 180, tá? E só a efeito de teste, ó. Quando eu somo esses dois aqui, dá 110 com 40, 150. Olha o ângulo externo aqui, 70 com 80, 150. Aí ele igual a soma desses dois, tá? Então, minha resposta medem 110, 40 e 30. Problema 5. Tem bastante, tá, gente? São 8 problemas, olha lá. Tá? Mas esse aqui é o último que tem figura. Na figura temos aqui muito cuidado, tem que analisar essas informações com atenção. Tem gente que não lê enunciado e trava tudo. Que olha aqui e fala, mas aí, como é que eu vou resolver alguma coisa? AD tem a mesma medida que DC, ok? E AB tem a mesma medida que AC. Isso me dá dois triângulos isósceles. Tá vendo? Aqui, ó. Um lado diferente, dois lados iguais. Um lado diferente, dois lados iguais. E sem essa informação eu não consigo chegar a lugar nenhum. Tá? E só isso que ele fala pra gente. Tá vendo? A questão de triângulos isósceles, ele não vem falando um monte de coisa, não. Fica tudo no ar. Então o que eu tenho certeza aqui? Ó? Triângulo ABC isósceles, triângulo ACD isósceles. Beleza? Bom, o que eu tenho certeza então? Analisamos até destruir aqui o restante da figura. Ó. Tô olhando só aqui em cima, tá? Ó. Esse triângulo ACD, se a gente olhar assim, ó, esse é o lado diferente. Então esse eu falo que é o vértice do triângulo isósceles. E eu tenho certeza daí que esses carinhas aqui são idênticos, ó. Deixa eu mudar a marcação, que senão confunde vocês. É muito risquinho, peraí. Vamos colocar assim que é melhor, ó. Então eu posso chamar aqui de x e aqui de x. Por outro lado, quando eu olho esse triângulo ABC, o lado com medida diferente está aqui, ó. Então aquele é o vértice e aqui são os ângulos com medidas iguais. Vou colocar com três carinhas aqui, ó. Tá? E aí eu já consigo saber o valor desse, ó, porque os ângulos adjacentes à base tem que ter a mesma medida. Então esse cara aqui, 75. E o carinha aqui de cima eu não sei quanto mede, então eu vou chamar de Y. O ângulo que ele quer saber, ó, é o BAD, ou seja, tudo isso aqui, ó. A hora que eu descobrir Y e X e somar, finalmente eu chego no que foi pedido. Então vamos lá. No triângulo ABC, o que eu tenho? Y mais 2 vezes 75 igual a 180. Y mais 150 igual a 180. O Y tem que valer então 30. No ACD, o lado de cá, eu tenho 2x mais 50 igual a 180. 2x igual a 180 menos 50.
x igual a 65. O ângulo BAD é o pedacinho que eu chamei de y mais o pedacinho que eu chamei de x. Ou seja, 30 mais 65 igual a 95 graus. Então essa aqui é a minha resposta. Observe então que quando eu olhei o desenho inicialmente, sem prestar atenção nessas informações aqui, ó, eu não conseguiria nem começar. Eu tinha só 75 e o 50 lá. Não dá para fazer nada. A partir do momento que eu detecto triângulos isósceles, a coisa melhora pra caramba. Então tem que tomar muito cuidado, porque triângulos isósceles acontece isso. Não vem informando propriedades, às vezes não vem nem falando. Claramente, aqui ele está indicando que tem congruência, mas não está falando, não tem a palavra isósceles, né? Muito bem, agora a gente vai mexer com 3 problemas, eles são baseados no que vocês têm aí na lista, tá? Alguns que podem pegar um pouco mais, então escolhi fazer esses caras aqui para facilitar para vocês. Esse aqui eu sugiro fazer um triângulo não muito pequeno, que a gente vai marcar algumas coisas dentro dele, tá? Pode ser um triângulo do jeito que você quiser, mas não faz muito pequenininho não. Determina a medida do ângulo B de um triângulo, sabendo que as bissetrizes dos outros dois formam entre si um ângulo de 144 graus. Então, primeiro eu vou fazer aqui um triangulão. Vou pôr aqui meu ângulo B, que é o que ele quer saber. Então, aqui vai ser o meu X. Pode ser em qualquer posição. Eu tenho mania de colocar a base sempre voltada para mim e o vértice sempre para cima, mas isso é questão de gosto. Os outros dois que não tem nome, então eu vou chamar A e C. Está falando para a gente o seguinte, eu tenho um ângulo aqui que eu não sei quanto mede. Tá? Não tenho certeza de nada aqui. Mas eu sei que quando eu traço a bissetriz de um, que vai fazer o quê? Que esse cara aqui vai dividir em 2 pedacinhos iguais. Então eu posso chamar de y de y. Quando essa bissetriz encontra com a bissetriz do de cá, e aqui também eu dividi em 2 pedacinhos congruentes entre si, que eu vou chamar de Z e Z, olha lá, elas formam um ângulo de 144. E aqui eu vou dar mais um nominho para a gente identificar depois qual triângulo que a gente está lidando. Então, repetindo, fiz um triângulo. O vértice B é onde tem um ângulo que eu quero descobrir a medida. As bissetrizes dos outros dois formam entre si um ângulo de 144 graus. E o fato de ser bissetriz permite que eu identifique aqui a congruência, tá? Desses dois e desses dois. Eu tenho 2 triângulos na figura, concorda? Eu tenho o triângulo ABC e o ADC. Isso aqui não é triângulo, ó. Isso aqui é um quadrilátero, tá? Tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu consigo concluir no triângulo grandão? Então, no triângulo ABC, eu tenho x mais y mais z mais z igual a 180. Isso não leva a gente a lugar algum, por enquanto. E no triângulo ADC, eu tenho, e aí eu vou pensar só aqui, ó, y mais 144 mais z igual a 180. Então, y mais z mais 144 igual a 180. Ok? Muito bem. Aqui eu vou conseguir, por essa equação, eu vou conseguir tirar o valor desses carinhas. Ué, mas como assim, professor? Tem 2 letras? Eu vou conseguir chegar nesse ponto, olha. Aqui vai dar 36. Veja bem, não sei quanto mede y, não sei quanto mede z, mas eu sei que os dois juntos ou somados tem que dar 36. E aí vem o tchan do exercício. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Formei 2 parzinhos aqui, ó. Por que eu fiz isso? Olha o que está me falando. Que y mais z vale 36. Y mais z vale
36. Então não sei individualmente o valor de cada um, mas sei que os dois juntos, 36 graus. E aí eu tenho x mais 36 mais 36 igual a 180. X mais 72 igual a 180. Então meu ângulo X mede 108 graus. Então o B Então veja que problema interessante. A gente não consegue descobrir as medidas de todo mundo. Mas ele não pediu isso, ele pediu só lá de cima. Tá? Então na lista tem um problema muito parecido com esse, eu troquei só o valor, então é só seguir o modelo daqui. Esse problema aqui é outro que a galera às vezes vai fazer, tem parecido lá na lista, tá? E o pessoal se enrola um pouquinho. Então o ângulo A mede 40, o ângulo B 80, tá? Vamos desenhar um triângulo aqui então. Então, em um triângulo ABC, o ângulo A mede 40. O ângulo B mede 80. E o ângulo C mede nada, mas a gente consegue descobrir, né? Daqui a pouco a gente coloca aí. Ou se quiser colocar, já também dá. 80 com 40 vai dar 120, então aqui tem que ser 60. Se precisar, ele já está aqui. Vou colocar colorido. Eu vou pôr colorido aquilo que não... que a gente está colocando depois, tá? Ó, 60 ali. Até aqui tudo bem, não tem aqui nenhum problema, todo mundo chega tranquilo. E agora, prolonga-se o lado AB. O que é prolongar? Ou eu vou prolongar para lá, ou para cá. Vou esticar o lado. Mas no sentido de A para B. Então aqui, ó. Mas tem um detalhe. Até um determinado ponto, de forma que o BC tem a mesma medida que o BD. Então, o cara vai prolongar. Vou prolongar coloridinho aqui, tá? O cara vai prolongar de forma que isso que eu estou prolongando fique igual a esse. Não precisa medir certinho, mas deixa mais ou menos igual, tá ótimo. Ó. Isso então, olha lá, prolonga-se AB no sentido de A para B até um ponto D. De forma que BC tem a mesma medida que BD. E aí une-se C com D, ou seja, eu vou fechar um triângulo aqui, ó. Aí ele quer as medidas dos ângulos do triângulo BCD. Tudo bem? Você veja que o problema, grosso modo, é chegar no desenho, quando não tem. Daqui para baixo, não tem tanta novidade nesse exercício, não. O que eu consigo descobrir aqui? Bom, a primeira coisa que ele quer são os ângulos, tá? Esse aqui eu não sei, esse aqui também não sei. Porém, é um triângulo o quê? Isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, os ângulos adjacentes à base, que é o lado de medida diferente, são congruentes. Então, eu posso chamar aqui de x e aqui de x. Agora, tem dois caminhos. O caminho mais rápido é aquela questão do ângulo externo. Olha aqui, ó. Prolonguei o lado. Ó, o ângulo externo é 80. O ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes a ele. Então, um caminho é colocar o seguinte. No triângulo BCD, eu poderia colocar aqui x com x, ou 2x, igual ao ângulo externo. Então, x vai ser 40. É um caminho. Ou, não gostei desse, professor. Esse caminho me enrolou um pouquinho. Vamos pegar uma caneta preta aqui, ó. Aqui eu consigo saber quanto mede. Mede 100. Tem que dar 180, né? O ângulo externo com o ângulo interno de um triângulo são suplementares. E aí agora, ó, eu ponho no mesmo triângulo x mais 100, ou seja, 2x mais 100 igual a 180. 2x igual a 80, x igual a 40. Tá vendo que eu cheguei no mesmo resultado? Você que sabe. Bom, enfim, as respostas são 100, 40 e 40. Então esse problema não é um problema difícil, mas o pessoal às vezes lê, se enrola que é anunciado, esquece que isso é congruência,
fica meio cabreiro, porque não tem um desenho, a gente meio que assusta, mas veja que não tem grandes dificuldades não. Tá? E finalmente o último exemplo. Calcule a medida de do ângulo formado pela altura relativa à hipotenusa, já vou falar o que quer dizer altura relativa à hipotenusa, e a bissetriz do ângulo reto, num triângulo ABC, retângulo em A, no qual B mede 61. Nossa, esse problema parece que pega, professor. Ele é um pouquinho chato mesmo, tá? Pelo menos até a gente ter o desenho. Primeiramente, eu preciso de um triângulo retângulo. Eu gosto de fazer a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, como a gente já viu, como base, tá? Eu acho que fica melhor para visualizar. Aí eu faço aqui, ó, um dos catetos. Aqui é legal tentar manter um pouquinho a questão do 90 graus. Tá? Não precisa ser perfeitinho ele não, mas pelo menos um pouquinho para não ficar muito zoado. Então tá aqui. Ele é retângulo em A. Então aqui que é o meu ângulo reto, como eu falei, eu gosto de colocar a hipotenusa como base. Então aqui é o meu ângulo reto, lá, o ângulo oposto à hipotenusa, né? Então vai ser o meu A. O B meio que tanto faz, né? Como é 61, ele é mais abertinho que esse aqui. Então pelo meu desenho aqui tem que ser o B. E aqui vai ser o C. Muito bem, o que quer dizer altura relativa à hipotenusa? Significa que a hipotenusa é minha base. Então eu tenho ela no chão, aqui seria o meu chão. A altura está aqui, ó. Isso é a altura relativa à hipotenusa. Se eu virar o meu triângulo assim para vocês, ó, eu posso pensar que aqui é a base, e como já tem 90 graus, esse cateto aqui seria a altura. Se eu virar o meu triângulo assim, esse aqui seria a base, e esse outro cateto seria a altura. Então a altura relativa à hipotenusa diz para mim que a hipotenusa, entre aspas, é o meu chão, é a minha base, está aqui nessa posição que a gente está fazendo. Ou seja, é a distância do vértice até a hipotenusa. Isso é a altura relativa à hipotenusa. Tá? E a bissetriz do ângulo reto, elas vão formar um angulinho aí, né? Tá? Que é o que eu preciso saber. Muito bem, o que eu tenho certeza aqui? O vermelhinho vai ser então minha bissetriz. Tá? Então a linha vermelha é a bissetriz. Então eu vou vir aqui, ó. Vou fazer uma bissetriz. Vou chamar aqui de ponto D. Então o que ela fez? Ela dividiu esse 90, 45 e 45. Eu não vou colocar essa medida do 45 aqui dentro. Vocês vão ver o porquê. Então o que é vermelhinho tem a ver com a bissetriz. Só que além dela tem também a altura relativa à hipotenusa. A altura faz o quê? Sai do vértice também, só que com uma diferença. Ele vai até a base formando 90 graus. Então ele vai estar assim, ó. Aí não tem nada a ver o verdinho que não divide o ângulo de 90 em 45, 45. Nada a ver. Ele só sai do vértice e vem até a base formando 90. E justamente o ângulo que eu quero saber é esse miolinho aqui, ó. O ângulo formado pela altura. Deixa eu marcar aqui a altura. É o verdinho. Tá? Esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o meu X. Agora, como que eu vou chegar? Aqui, vou chamar de I, ó. Eu tenho uma porrada de triângulos. Vamos tentar identificar aqui, ó. O ABC é um. O ABE é outro. O AED é outro. O ADC é outro. O AEC é outro. Então olha que monte de triângulos. Qual é que eu vou usar para resolver? Gente, eu tenho aqui trocentos caminhos. Tá? Tem várias maneiras. Quer ver alguns exemplos? Aqui, por exemplo, ó, esse pedacinho aqui, isso é um caminho só, tá? Eu não sei quanto vale. Eu sei que ele mais o pretinho aqui dá a tal da bissetriz. Então, sei lá, eu posso vir aqui, através do 90 do 61, descobrir esse cara. Aí ele, para chegar no 45, é o quanto está faltando, é o valor do X. Um caminho. Outro caminho, olhar aqui, ó. 90, eu consigo descobrir esse cara, porque se eu tenho no triângulo grandão 90, 61, eu consigo descobrir esse. Tá?
Aí eu poderia fazer 90 mais essa medida, mais 45 mais x igual a 180, descubro x, por exemplo, é um outro caminho. Ou ainda, eu consigo descobrir esse cara, aí eu vou olhar aqui, ó, 45 mais esse, descubro daqui. Esse aqui é o ângulo externo, que é igual a soma desses dois. Ou ainda, descobri esse, descubro de dentro. Descobriu de dentro, soma 90 com ele, vê quanto falta para 180, tem ali de cima. Então esse é um tipo de problema que depois que a gente consegue montar o desenho, que não é muito fácil, o desenho é chatinho de chegar nisso aqui mesmo, ainda mais quando a gente nunca viu, a resolução dele fica bem tranquila, tá? Eu acho que o caminho mais curto que a gente pode ter é usar o daqui. Eu já tenho 61, já tenho 90, então eu consigo achar o azulzinho fácil, né? Então eu vou chamar o azulzinho de Y. Então eu vou ter aqui. E esse mais do que nunca é essencial indicar que triângulo você está trabalhando. No triângulo ABE, porque senão não tem como. Né? Demora para a gente conseguir, às vezes nem consegue compreender, mas o que será que o cara está pensando? Aqui você sabe que eu estou olhando no ABE. No ABE eu tenho Y mais 61 mais 90 igual a 180. Então, y igual a 180 menos 151, meu y vai ser 29. E agora fica legal, o segmento vermelho é a bissetriz, então tem 45 para o lado e 45 para o outro, ou seja, ó, y mais x dá justamente o outro 45. Então, y mais x igual a 45, o y mede 29, 29 para chegar no 45, 16. Então, esse angulinho aqui mede 16 graus. Bem, moçada, com isso aqui dá para mexer assim num monte de coisa já na lista de vocês. Eu ainda vou explicar algumas coisas de forma que vocês possam até concluí-la, tá? Mas isso aqui já dá para fazer muita coisa. Esses últimos 3 problemas que eu fiz tem assim parecidíssimos com eles na lista, então dá para usá-los como guia, tá? Então eu fico por aqui, por enquanto, né? Porque ainda tem mais 2 aulas para colocar para vocês. Manda bala aí, ok? Até mais.